Desde criança, muita gente aprende que a mata fechada tem seus próprios sons, seus próprios caminhos e às vezes seus próprios segredos. O problema é que nem todo mundo volta de lá com a mesma cabeça que entrou. Boa noite, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. Os 3 relatos de hoje têm uma coisa em comum: gente comum em lugares isolados, vivendo momentos que começaram como qualquer viagem, qualquer trilha, qualquer noite longe de casa e terminaram em puro desespero. Do jeito que alguém lembraria depois de passar por algo que nunca conseguiu explicar direito. Então apague as distrações, aumente o volume e escute com atenção, porque no meio do mato, quando tudo fica quieto demais, até o medo parece respirar perto de você. Eu devia ter uns 26 anos quando isso aconteceu. Naquela época, eu ainda tinha a coragem idiota de sair sozinho pro mato, sem avisar quase ninguém. Gostava justamente disso, pegar o carro, subir na estrada principal, entrar em trilha pouco usada e passar 2 ou 3 dias sem sinal, sem barulho, sem gente. Foi numa dessas saídas, no interior do Rio Grande do Sul, numa área de mata fechada, perto do Mato Castelhano, que eu decidi fazer um trecho mais isolado do que o normal. O plano era simples: caminhar o dia inteiro, montar o acampamento antes de escurecer e seguir na manhã seguinte. Tudo estava dando certo até o tempo virar. No meio da tarde, o céu escureceu de um jeito estranho. Não foi garoa nem chuva mansa. Foi uma mudança brusca. O vento começou a entrar por entre as árvores. Com força, a temperatura caiu e em menos de meia hora o mato estava sacudindo inteiro. Quando a chuva desabou para valer. Eu fiquei encharcado em minutos. A trilha estava escorregadia. O barro prendia a bota e o pior de tudo era o medo dos raios. Eu estava num ponto muito mais alto do terreno, com mochila cargueira nas costas, e só pensava em encontrar qualquer tipo de abrigo antes que alguma árvore viesse abaixo. Foi aí que eu vi a construção. Ela estava escondida entre a mata, meio torta, quase engolida pelo mato. Era uma cabana pequena, velha, de madeira escura, daquelas que pareciam ter sido esquecidas por décadas. Mesmo assim, para mim, naquela hora, parecia salvação. Corri até lá e empurrei a porta. Lá dentro estava seco, escuro, abafado e com um cheiro forte de mofo. Fumaça velha e madeira apodrecida, mas seco. Tinha uma mesa pequena, uma cadeira, uma estrutura de cama sem colchão e uma lareira de pedra completamente suja de cinza antiga. Joguei a mochila no chão e fiquei uns 20 minutos só respirando, ouvindo a chuva bater no telhado. Se eu tivesse ido embora naquele momento, nada teria ficado na minha cabeça até hoje. Depois que parei de tremer, larguei a lanterna do celular e comecei a olhar melhor o interior da cabana. Num canto tinha um saco de dormir enrolado, em cima da mesa 2 galões vazios e algumas latas antigas. Parecia que alguém tinha usado aquele lugar. Não fazia tanto tempo assim. O problema começou quando notei as marcas na parede perto da porta. No começo eu achei que fossem riscos de madeira, cedendo com o tempo, mas não eram. Eram arranhões, vários. Uns rasos, outros fundos, todos concentrados perto da saída. Quando aproximei a luz, senti meu estômago afundar. Olhei para a porta, a fechadura era simples demais, só uma trava comum. Mas do lado de fora havia um suporte de ferro para cadeado. Do lado de dentro, nada. Aquela porta podia ser trancada por fora. Fui até a janela. O vidro estava inteiro, o que já era estranho numa cabana daquele jeito. Aí vi os parafusos nos cantos da moldura. Tinham sido colocados do lado de fora também. E na madeira, ao redor da janela por dentro, havia mais marcas. Riscos profundos, desesperados. Na hora, a sensação foi muito clara. Alguém já tinha ficado preso ali. Eu pensei em sair. Pensei mesmo. Só que lá fora, o mundo estava caindo. A chuva estava absurda, o vento piorava. E eu me convenci de que aquilo devia ser coisa antiga, muito antiga. Fiquei. Não sei quanto tempo se passou, talvez 1 hora, talvez menos. O som da chuva era tão alto que demorou para eu perceber outro barulho.
Um raspar vindo de fora. Parei na hora. Depois vieram 2 batidas pesadas na área da frente, como se alguém tivesse subido no pequeno alpendre da cabana. Alguma coisa dentro de mim dizia que se houvesse alguém lá fora, essa pessoa já sabia que eu estava ali. A porta cedeu lentamente para dentro. Não abriu. Só gemeu sob o peso de alguém apoiando o corpo do outro lado. A madeira rangeu, a trava tremeu e depois a pressão sumiu. Foi nesse instante que meu medo mudou. Até então eu estava com medo de alguém querer entrar. Mas o que me atingiu de verdade foi outra ideia. E se quem está lá fora não quisesse entrar? E se quisesse me manter ali dentro? Eu puxei a mochila na mesma hora. Nem pensei mais na chuva. Comecei a guardar tudo às pressas. Meu coração já estava disparado quando ouvi um estrondo. O vidro da janela explodiu atrás de mim. Eu virei a tempo de ver uma garrafa entrando e quebrando no chão. No segundo seguinte, o fogo subiu pelas paredes, como se a cabana já estivesse pronta para queimar. Foi rápido demais. Rápido de um jeito impossível. O calor bateu no meu rosto como um murro. Corri para a porta e ela não abriu. Empurrei mais uma vez. Nada. Na segunda, me joguei com o ombro. A madeira cedeu inteira e eu caí junto no barro do lado de fora. Levantei atordoado e saí correndo no meio da chuva, sem direção, só querendo me afastar do fogo. Não cheguei longe. Alguma coisa me acertou por trás e me derrubou. Era um homem. Eu senti o peso dele nas minhas costas, nas minhas mãos, no meu pescoço. O joelho tentando me prender no chão. Entrei em pânico, me debati com tudo o que tinha. Acertava sem ver onde. Terra, água, lama, grito, falta de ar. Consegui soltar um braço. Dei uma cotovelada para trás e senti ele afrouxar. Levantei e corri como nunca na vida. E não parei. Só fui cair muito tempo depois, debaixo de 2 árvores tombadas, onde passei o resto da noite tremendo, molhado, sujo de foligem, e com a certeza de que se eu tivesse hesitado mais alguns segundos, eu tinha morrido queimado dentro daquela cabana. Nunca mais entrei sozinho em mata fechada, porque até hoje eu não consigo esquecer a pior parte de tudo. Aquela cabana não parecia um abrigo abandonado. Parecia uma armadilha que já estava esperando a próxima pessoa entrar. Isso aconteceu quando eu ainda tinha aquela coragem mal medida de topar qualquer ideia que parecesse arriscada só porque soava boa na hora. Eu devia ter uns 20 e poucos anos e meu amigo Caio era exatamente o tipo de pessoa que transformava a curiosidade em problema. Ele vivia fuçando o mapa, imagem de satélite, fórum antigo de trilheiro, essas coisas. Sempre aparecia com algum lugar esquecido no meio do nada, uma proposta idiota do tipo, vamos lá só pra ver. Na maioria das vezes ninguém ia. Eu quase sempre ia. Foi assim que a gente acabou no interior da Bahia, numa área de mata fechadas, entre serras e estrada de terra. Depois de horas de viagem, Caio tinha encontrado a referência a uma torre de observação abandonada, dessas antigas perdidas no meio da vegetação. Disse que o lugar estava desativado fazia anos e que ninguém aparecia por lá. A ideia dele era simples: subir, passar a noite lá em cima e ver o amanhecer. Quando a gente finalmente encontrou a torre, eu me arrependi na mesma hora de ter aceitado. Ela surgiu no meio da mata como um esqueleto enferrujado. Alta demais, magra demais, velha demais. A estrutura era de metal, com escadas em zigue-zague até perto do topo, e lá em cima uma cabine cercada de janelas. Algumas partes do corrimão estavam tortas. Em certos pontos, os degraus pareciam mal presos. Não era o tipo de lugar onde alguém em perfeito juízo pisaria à noite. Caio, claro, ficou animado, na mesma hora. Antes que eu falasse qualquer coisa, ele já estava subindo. Fui atrás mais por impulso do que por coragem. A cada lance de escada, o metal rangia de um jeito que fazia meu estômago apertar. Quando chegamos lá em cima, apesar do medo, eu admito que a vista compensava. Dava para ver a mata se espalhando por todos os lados. Morro, baixada, um vazio enorme. O sol estava caindo, tingindo tudo de laranja escuro. A gente ficou ali em cima conversando besteira, bebendo e vendo a claridade morrer. Quando a noite tomou conta, a sensação mudou. Durante o dia, o lugar parecia só abandonado. No escuro parecia errado.
A mata lá embaixo virou um bloco preto sem profundidade. Não dava para distinguir trilha, pedra, árvore, nada, só escuridão. O céu estava limpo, cheio de estrela, mas aquilo não ajudava, só deixava a torre mais isolada ainda. Eu já estava inquieto quando Caio resolveu fazer graça. Bateu a garrafa de metal na lateral da estrutura. O som ecoou tão alto pela mata que na hora me deu raiva. Não foi só barulho. Foi um estampido metálico que pareceu viajar longe demais. Eu xinguei ele na hora. Disse que aquilo era burrice, que se tivesse alguém por perto, agora eu sabia exatamente onde a gente estava. Foi aí que ele ficou quieto. Estranhei na hora, porque Caio nunca ficava quieto assim. Ele só apontou para baixo, no meio das árvores. Demorei alguns segundos para ver, mas quando vi, meu corpo gelou. Era fraca, distante, mas nítida e estava se movendo. A princípio, achei que fosse alguém com lanterna, algum morador, algum guarda, qualquer coisa assim. Só que quanto mais eu olhava, mais estranho parecia. A luz não balançava como uma lanterna na mão de alguém. Não subia, não descia, não tremia. Deslizava entre as árvores, num movimento regular demais. Caio falou baixo que aquilo não parecia uma pessoa. Eu não respondi. A gente ficou só olhando. A luz vinha na nossa direção, sem pressa, sem desviar, sem hesitar. Em certo momento, ela deu um avanço esquisito, como se tivesse pulado alguns metros de uma vez, e depois voltou ao mesmo ritmo de antes. Foi nessa hora que eu senti a palma da mão suando. Uns minutos depois, ela chegou à base da torre. Parou ali, ficou imóvel. A gente não conseguia ver quem segurava aquela luz, se é que tinha alguém segurando. Do alto, só dava para enxergar o brilho parado lá embaixo, exatamente sob a gente. Caio, que nunca soube calar a boca, gritou, perguntando quem estava ali. Ninguém respondeu. Ele gritou de novo. Nada. Aquilo foi pior do que qualquer resposta. A gente entrou na cabine e fechou a porta. Não porque adiantasse muito, mas porque ficar do lado de fora pareceu de repente uma ideia suicida. Lá dentro, o ar era quente, parado, e as janelas davam visão para todos os lados. Era ruim justamente por isso, parecia que qualquer coisa podia surgir em qualquer uma delas. A luz lá embaixo sumiu depois de um tempo, e isso me deixou mais nervoso ainda. Se ela tivesse ido embora, tudo bem, mas eu não vi ela indo embora. Simplesmente não estava mais lá e eu tive a sensação horrível de que continuava ali embaixo, só que agora, sem que a gente pudesse ver. Não demorou muito para os sons começarem. Primeiro, uma pancada metálica seca em algum ponto da estrutura. Depois, outro som, mais arrastado, como ferro raspando em ferro. Aí, mais um e mais outro. Os barulhos vinham de lugares diferentes, da torre, como se alguma coisa estivesse circulando embaixo da gente, testando a estrutura, mexendo nela. Eu tentava identificar se eram passos, mas não eram. Eram sons de metal sendo batido, puxado, forçado. Ficamos em silêncio, só ouvindo. Eu estava sentado de frente para uma das janelas quando vi. Uma sombra cruzou o vidro. Rápida, escura, alta demais. Minha reação foi gritar e me jogar para trás. Caio viu meu desespero e correu comigo para a porta. Nós dois encostamos as costas nela, como se isso fosse impedir alguma coisa. Olhei de novo para as janelas, mas não havia nada do lado de fora. Aquilo não fazia sentido. Para alguém passar diante daquela janela, teria que estar na passarela externa. E se estivesse ali, nós teríamos ouvido passos, rangido, qualquer coisa. Mas não ouvimos nada. Nada além daqueles sons metálicos vindo de baixo. A madrugada inteira foi assim. Sem dormir, sem sair da porta, ouvindo pancadas, arrastos, rangidos e esperando a qualquer momento alguém tentar subir ou forçar a entrada. Quando o céu começou a clarear, eu já estava exausto, com a cabeça doendo e a garganta seca. Abri a porta de uma vez, não havia ninguém. Demos a volta na parte externa da cabine. Olhamos embaixo, olhamos para os lados e nada. A mata parecia normal de novo, silenciosa e vazia. Pegamos as mochilas e começamos a descer o mais rápido possível. Foi no meio da descida que Caio travou na minha frente.
Olhei para cima do ombro dele e entendi na hora. Um trecho inteiro de escada tinha sumido. Como se alguém tivesse desmontado aquilo durante a noite. O espaço era largo demais para passar andando. A gente ficou se olhando sem acreditar. Então aqueles sons metálicos tinham sido isso. Só que não fazia sentido. Não tinha como alguém arrancar uma parte inteira da escada sem fazer um barulho muito maior. Nem sem que a gente percebesse exatamente quando aquilo aconteceu. E se alguém tinha feito aquilo, onde estavam as peças? A única saída foi saltar o vão. Caio foi primeiro. Caiu mal e torceu o pé. Eu pulei logo depois. Descemos o resto quase correndo, sem olhar para os lados. Quando chegamos ao chão, não tinha ninguém esperando, não tinha marca, não tinha ferramenta, não tinha os pedaços da escada, não tinha nada. Até hoje, eu não sei o que estava lá embaixo naquela noite. Não sei o que vi passar diante da janela. E não sei, principalmente, como alguma coisa conseguiu mexer naquela estrutura inteira no escuro sem que a gente visse quase nada. Mas sei de uma coisa. Se a gente tivesse resolvido descer naquela hora da luz, a gente não teria saído de lá. Eu sempre gostei de me enfiar sozinho no mato, desde mais novo. Achava que era o único jeito de realmente desligar a cabeça. Sem celular pegando, sem carro passando, sem conversa, sem nada. Só eu, a mochila, a barraca e o barulho da mata. Já tinha feito isso muitas vezes, então não me considerava aventureiro nem inconsequente. Eu me achava preparado. Foi por isso que aceitei passar 3 dias sozinhos numa área de mata fechada no interior da Bahia, longe da estrada principal, numa região de serra onde quase ninguém se arrisca a entrar sem conhecer bem. Eu estava num período ruim, cansado, com a cabeça cheia e queria sumir um pouco. No primeiro dia, tudo correu normal. Caminhei por horas, achei um ponto plano perto de um trecho seco de riacho e montei acampamento. Fiz uma fogueira pequena, comi alguma coisa, tomei uma cerveja e deitei cedo. O silêncio da mata era pesado, mas para mim isso sempre foi parte da paz. Acordei no meio da noite sem saber o porquê. Não ouvi grito, galho quebrando, nem bicho andando. Só despertei de repente, como se alguma coisa tivesse me puxado do sono. Fiquei deitado alguns segundos tentando entender o que tinha me acordado, até perceber uma claridade alaranjada atravessando o tecido da barraca. Abri o zíper devagar e olhei para fora. No meio das árvores, a uma certa distância, tinha um fogo aceso. Não era incêndio, era pequeno demais. Parecia exatamente uma fogueira. Fiquei olhando por um tempo, esperando ouvir vozes, risada, qualquer sinal de gente, mas não ouvi nada. O fogo só queimava aquilo ali. Quieto, isolado, como se alguém tivesse acendido e sumido. Pensei que fosse outro campista. Não era possível. Talvez alguém tivesse chegado tarde, montado acampamento, mais longe e deixado o fogo aceso. Aquilo me incomodou um pouco, mas não o bastante para levantar no escuro e ir lá verificar. Fechei a barraca e tentei dormir de novo. Na manhã seguinte, a primeira coisa que pensei foi naquele fogo. Arrumei minhas coisas e fui na direção onde tinha visto a claridade durante a noite. Não demorou muito para eu chegar num pequeno espaço mais aberto, entre as árvores. Pela distância e pelo ângulo, só podia ter sido ali. Mas quando cheguei, meu corpo travou, não havia nada, nenhum sinal de círculo de pedra, nenhuma madeira queimada, nenhuma mancha de cinza, nenhum sinal de calor no chão, nenhum resto de carvão, nenhuma marca de bota, nada. O solo estava intacto e limpo demais. Parecia que ninguém passava ali há muito tempo. Fiquei um tempo rondando em volta, procurando qualquer vestígio, mas não achei nada. Isso mexeu comigo, mais do que eu gostaria de admitir. Mesmo assim, segui viagem. Tentei convencer a mim mesmo de que devia ter calculado errado a distância ou que a escuridão tinha me confundido. Passei o resto do dia andando mais fundo pela mata, subindo o trecho da serra, entrando numa parte mais fechada, com árvores maiores e um silêncio ainda mais estranho. No fim da tarde, escolhi outro ponto para acampar. Jantei cedo, apaguei o fogo e entrei na barraca. A segunda noite foi quando tudo saiu do controle.
Eu acordei com um estrondo tão forte que senti o chão vibrar. Demorei alguns segundos para entender o que tinha sido, mas depois reconheci o som. Uma árvore caindo, um tronco grande demais rachando, estalando, despencando no meio da mata. Já ouvi isso antes, então eu sei como é. Só que havia um problema. Não tinha vento, não estava chovendo. Nada justificava uma árvore daquele tamanho cair sozinha no meio da madrugada. Fiquei imóvel ouvindo. Menos de 10 minutos depois, aconteceu de novo. Outro estrondo, outra árvore, só que dessa vez mais perto. Muito mais perto. O barulho veio de outra direção. O que matou qualquer chance de ser coincidência ou efeito em cadeia. Na mesma hora, sentei na barraca com o coração disparado. 2 árvores caindo em pontos diferentes, na mesma noite, sem tempestade, sem vento, sem motivo. Eu ainda estava tentando organizar esse pensamento, quando ouvi o som que realmente me fez entrar em pânico. Era um ruído baixo, contínuo, pesado. Nem parecia um bicho comum. Soava como um gemido arrastado, misturado com rosnado, vindo de algum lugar da mata. Não era alto, mas tinha uma presença horrível. O pior é que não parava. Ficou ali, sustentando, como se alguma coisa estivesse fazendo aquilo de propósito. Peguei minha arma e fiquei apontando para o zíper da barraca, esperando aquilo se aproximar. O som continuou por um tempo que pareceu infinito. Depois foi diminuindo aos poucos, como se estivesse se afastando. Quando parou, eu já sabia que não ia dormir mais naquela noite. Assim que amanheceu, saí da barraca decidido a ir embora. Só que antes eu queria ver a segunda árvore. Precisava ter certeza de que aquilo tinha acontecido mesmo e que eu não estava enlouquecendo sozinho no meio do mato. Andei alguns minutos até encontrar. A árvore era enorme. Estava caída numa inclinação, galhos espalhados, folhas amassadas, terra revirada. Mas não foi isso que me deixou mal. Foi o tronco. A parte quebrada não parecia rompida pela força do vento. A madeira estava rasgada, sulcada, marcada por cortes tortos e profundos. Em alguns pontos, parecia que alguma coisa tinha escavado o tronco. A casca estava arrancada em tiras. O interior da madeira parecia mastigado. Aquilo não era normal. Fiquei agachado, olhando, tentando achar alguma explicação que fizesse sentido. Inseto não fazia aquilo. Bicho não fazia daquele jeito. Ferramenta humana também não parecia. Foi então que notei uns objetos no chão, perto de um galho mais baixo. Quando cheguei perto, o sangue gelou. Era uma bandana azul e um mosquetão. Meus. Na mesma hora, abri a mochila e confirmei. Tinham sido tirados de dentro das minhas coisas. Alguém ou alguma coisa tinha mexido no meu equipamento enquanto eu dormia, e depois deixou aquilo ali, ao lado da árvore destruída, como se quisesse que eu soubesse. Eu não pensei mais. Fechei a mochila do jeito que deu, pendurei nas costas e comecei a correr. Corri por horas, tropeçando, suando, olhando para trás com a sensação de que tinha alguma coisa me acompanhando por dentro da mata. Sempre fora do meu campo de visão. Eu sentia a presença, aquela certeza suja de que eu não estava sozinho e de que se diminuísse o ritmo, alguma coisa ia aparecer. Só parei quando cheguei no carro, entrei, tranquei tudo e saí daquela região o mais rápido que consegui. Depois ainda liguei para a polícia, mas nem eu sabia explicar direito o que dizer. Que vi uma fogueira que não deixou marcas, que ouvi árvores caindo no escuro, que encontrei meus próprios objetos deixados ao lado do tronco rasgado como carne. Até hoje eu continuo entrando em mata, mas nunca mais do mesmo jeito, porque naquela viagem eu entendi uma coisa que me persegue até hoje. O pior não era o que quer que estivesse naquela mata. O pior era saber que aquilo já tinha me encontrado muito antes de eu perceber.